Eu quero falar de um assunto hoje, que eu já preguei sobre isso aqui, e o tema da mensagem é: quando Deus cruza os braços. Essa expressão, cruzar os braços, dá a impressão que Deus está cruzando o braço, não quero nem saber, a partir de agora não vou fazer mais nada. Não soa isso? Quando Deus cruza o braço, então em algum momento Deus cruza o braço e fala: não vou te abençoar. Não, pelo contrário. O que você vai aprender hoje é que quando Deus cruzar o braço, é porque Ele está fazendo algo novo na sua vida. E você vai entender. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 1, que diz assim: algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus filhos, descendentes, formarão muitas nações. Eu darei essas terras aos seus descendentes, para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Repita comigo: Efraim e Manassés, que nasceram no Egito. O Egito representa o mundo. O Senhor disse: eles me pertencem. Efraim e Manassés são os meus, tanto como Rubem e Simão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por ser irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte da herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efratá. E eu a sepultei ali, na beira do caminho, conhecida como Belém. Quando viu Jacó os filhos de José, perguntou: e esses, quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. E Jacó disse: ponha-os perto de mim, para que eu lhe dê a minha bênção. Preste atenção, amado. O que acontece nessa história é o que acontece nos nossos dias hoje. Sabe, em Gênesis 48 nós lemos a história da bênção, de Jacó sobre os seus filhos. Porque Jacó já era idoso, já estava perto de morrer, e José já era o primeiro ministro do Egito. José, na linhagem dos filhos de Jacó, que eram 12, José era o segundo mais moço, o preferido de Jacó. Ou seja, Jacó teve 10 filhos, e teve também mais 2 com uma outra mulher. Essa que ele fala que morreu. Sabe? E por muitos anos Jacó pensou que José estava morto. Você conhece a história. Os irmãos de José, por inveja dele, e a gente sabe que isso acontece nas melhores famílias, isso acontece em todos os lugares, sabe? Seus irmãos pegaram José, venderam ele como escravo e disseram que ele tinha sido atacado por um animal selvagem. Pegaram um animal, tiraram o sangue, molhou na roupa de José e disse assim: olha, só sobrou isso, sabe? E Jacó ficou devastado. Ele viveu todo esse tempo, por muito tempo, com essa dor. E ele já não sabia mais o que fazer, mas dentro dele, ele entendia que havia uma promessa de Deus, e que a promessa de Deus não ia simplesmente desaparecer por esse fato ter acontecido. Acompanhe no quadro. Deus vai surpreendê-lo cerca de 13 anos depois. Jacó ficou sabendo que José ainda estava vivo e numa posição de grande honra no Egito. Depois disso, José trouxe a seu pai e sua família para o Egito e lhe deu um lugar para viver e cuidou deles. Jacó tinha 148 anos e estava perto de partir. Novinho, 148 só. José então veio para receber a bênção de seu pai. Ele trouxe seus 2 filhos com ele, Manassés e Efraim. Quando Jacó viu os 2 garotos, perguntou quem eram eles.
José respondeu que eles eram seus filhos e netos de Jacó. Imagine a alegria que Jacó sentiu. Ele nunca pensou que veria José novamente e agora estava vendo os netos. Como Jacó, talvez tenhamos desistido dos nossos sonhos. Você pensa que já se passou tantos anos e que até se conformou de nunca encontrar a pessoa certa ou jamais terá o seu próprio negócio. Deus não somente vai realizar o desejo do seu coração, como fará algo ainda melhor do que você imaginou. O Senhor vai exceder a sua expectativa. Jacó chamou Manassés e Efraim e os beijou. E ele então surpreendeu-os dizendo: José, eu estou adotando Manassés e Efraim como meus próprios filhos. Eles receberão a mesma herança que meus outros filhos. Preste atenção, Gênesis 48:5. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rubem e Simeão. Amado, o que Jacó fez foi algo diferente de toda a liturgia da época, de todo o costume da época, porque o costume da época era o seguinte: o pai, quando estava perto de morrer, ele abençoava, chamava os filhos e abençoava. Então ele dava, a mão dele se estendia sobre a cabeça, a mão direita sobre o primogênito, que era o filho mais velho, e a mão esquerda sobre o segundo primogênito, consequentemente abençoava os demais. Sempre o primogênito tinha uma porção maior, esse era o costume da época. Mas olha o que acontece aqui. Ele estava perto de morrer, ele já morava lá no Egito, porque você conhece a história, José sofreu, foi governador do Egito, e aí ele manda buscar os pais, e manda buscar o seu outro irmão, Benjamim. Quando ele traz todos os seus irmãos, ele instala uma casa para o seu pai, e justamente com seus irmãos. Ele poderia ter se vingado dos irmãos, mas José tinha um coração de Deus. A Bíblia diz que José foi uma tipologia de Cristo no passado, sabe? Ele fez exatamente o que Cristo faria. Ele, ao invés de lançar os irmãos fora, ao contrário disso, o que ele faz? Ele abraça os irmãos e a família e os perdoa. Os irmãos achavam que ele poderia matá-lo, e ele tinha autoridade até do rei, do faraó, para fazer isso, mas ao invés disso ele preferiu perdoar e amar. Consequentemente, amados, quando Jacó, já com 148 anos, estava perto de morrer, ele chama os filhos, e ele manda chamar Efraim e Manassés. Efraim e Manassés eram netos, filhos de José. Vamos continuar? Primeiro, o seu passado não impede a bênção. Sabe, o interessante aqui é que a mãe desses meninos era egípcia. A esposa de José não era judeia. A esposa de José não era da tribo, de nenhuma tribo, de nenhum povo judeu. Mas ele estava lá, ele se casou com essa moça, e essa moça e sua família, consequentemente, não conhecia o Deus Jeová. Conhecia através de José, mas não tinha intimidade com ele, porque com certeza era um povo idólatra. É claro que eles aprenderam a servir a Deus, mas eles vieram de uma cultura idólatra, sabe? Eram pessoas que teoricamente não eram dignas de receber nada do Senhor. Até porque essas pessoas, elas não tinham essa cultura. E muitas vezes, amado, nós temos esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque nós achamos que não iremos receber alguma coisa de Deus. Por quê? Porque não merecemos, porque fizemos coisa errada no passado. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas você não sabe da minha vida no passado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, eu até agradeço que Deus me salvou, mas eu acho que tem muita coisa que eu não vou merecer. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:5: Deus nos adotou em sua própria família. Você é família de Deus. Você nasceu no Egito, o Egito aqui representa o mundo, como Jacó fez com Manassés e Efraim, sabe? Deus cheio de misericórdia diz: apesar do seu passado, dos seus erros, dos erros da sua família, eu vou adotá-lo como meus próprios filhos e minhas próprias filhas. Ele olha para aquela mulher e diz assim: não importa de onde você veio, não importa qual Deus que você se dobra, mas a partir de agora você precisa entender, sabe? Muitos crentes vivem debaixo de uma maldição hereditária, amado. Porque lá na família dele não teve ninguém que deu certo no casamento. Então ele fala: não, na minha família é assim. Olha, minha mãe separou, meu tio separou. Então com certeza, se da minha casa, eu ou meus irmãos separar, a gente até entende, porque a gente é assim mesmo.
Eu quero que você entenda que Deus está escolhendo você para começar a te trazer sobre a tua vida e sobre os teus filhos uma geração abençoada. Uma geração, sabe, de bênção hereditária. Esquece a maldição, agora será uma bênção hereditária que passará de pai para filho. Você é aquele que afetará a sua descendência, sabe por quê? Por causa da bênção de Cristo na tua vida. As pessoas por onde você passar, elas vão ver que existe algo diferente. Não que você é o crentarrão, o santão, não estou dizendo isso, mas vai perceber que em você tem algo novo, algo diferente. Assim como as pessoas viam em José, viam que nele tinha um espírito de grandeza e um espírito da soberania de Deus. Sabe, querido, Jacó, ele faz algo inédito. Ponto 2, a bênção virá antes do que você imagina. Sabe, uma coisa importante, interessante que nós percebemos nesse texto, é que a bênção, ela vai vir antes do que a gente possa imaginar. De que forma? Se a gente fosse seguir o caminho natural das coisas, sabe? Efraim e Manassés, que eram netos, não eram filhos, eram netos, eles deveriam receber essa bênção somente quando José morresse. É igual a herança. Você tem uma herança, os seus pais recebem primeiro, você é filho, você recebe depois que seu pai morre, não é assim? E os filhos dele, é essa hierarquia, é assim que funciona. Assim é a cultura em todo lugar, em todo mundo. José, ele seria abençoado por Jacó depois que seus filhos, os filhos de José, fossem abençoados. Os irmãos de José fossem abençoados. Então aí teria a parte que caberia a José, os filhos herdarem. Esse é o fluxo normal de uma herança. Mas o que aconteceu? Eles acabaram recebendo a bênção antes. Eles eram meninos, garotos. E por quê? Porque Jacó os adotou como filho. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós fomos adotados, enxertados na videira. E agora você é filho do Deus Altíssimo. Então a herança, a bênção, a conquista de tudo aquilo que você quer, Deus já plantou no seu coração. Acompanhe no quadro. Não tinha nada a ver com o merecimento deles, era o favor imerecido de Deus. Há coisas que tomariam anos de sua vida para serem conquistadas, anos para sair da dívida, anos para sair do vício, anos para assumir novos padrões de vida. Mas Deus fará por você o que fez por esses dois garotos. Ele vai lançá-los anos à frente. Você verá as coisas acontecendo mais rápido do que você imagina. O milagre será mais rápido porque você tem honrado a Deus, porque tem dito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As coisas serão aceleradas em sua vida, e o que poderia tomar uma vida inteira acontecerá numa fração de tempo. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que nós somos filhos. O dia que você aceitou Jesus, você não se tornou crente, como o povo diz, agora virou crente. O dia que você aceitou Jesus, você aceitou a paternidade do Senhor. Você está dizendo assim: Senhor, agora eu não sou mais filho, sabe, do demônio tal, do santo não sei das quantas, da virgem não sei das quantas. Agora eu sou filho do Altíssimo, porque eu te aceito como Senhor e Salvador. É muito interessante a gente declarar isso, Senhor e Salvador, porque só tem um que salva, é Cristo, e Senhor é aquele que governa a minha vida. Toda pessoa que se prostrava diante do rei da época, ele chamava o rei de Senhor, meu Senhor, porque o rei é que dava o direcionamento para aquela cidade, consequentemente para cada vida daquela. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos os nossos afazeres, nós temos o nosso trabalho, mas nós também temos que entender que Ele é Senhor das nossas vidas. E se Ele não quiser, não adianta você espernear, não vai acontecer. Então não adianta querer brigar com Deus. Terceiro, os outros não entendem a bênção em sua vida. Preste atenção, quando os irmãos de José viram os filhos recebendo a mesma bênção que eles certamente não entenderam. Talvez imaginaram até que aquilo não parecia ser justo, porque eram netos recebendo a bênção de filhos. Sabe, a verdade é que o favor não é justo, porque o favor ele é imerecido. O favor de Deus na tua vida não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é por nada, é porque é imerecido. Ninguém merece, mas o favor de Deus,
Ele alcança aqueles que confiam nele. Sabe, querido, quando o favor de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, sempre haverá perseguição. As pessoas não vão entender por que na tua mão a coisa deslancha, por que na tua vida a coisa anda, por que você faz de uma maneira tão leve e não é pesado, porque é favor, não é porque você é bom, porque você é inteligente, sabe? Dirão apenas talvez que é sorte, mas nós sabemos que o que rege a nossa vida é o favor de Deus, tão somente o favor, sabe? Você não tem que convencer as pessoas a gostarem de você. Tem pessoas que ficam preocupadas com isso. Será que fulano gosta de mim? Será que a minha família me ama? É muito complexo isso, sabe por quê? Há pessoas que simplesmente não te aceitam por que você é, por quem você é e pelo que você faz. Às vezes é muito nítido a gente olhar para os olhos de algumas pessoas e ter inveja daquilo que nós temos, que é tão pouco. A sua atitude, a sua alegria muitas vezes incomoda pessoas. Mas isso é nada mais do que favor de Deus, porque talvez se essas pessoas passassem 1/3 do que você já passou, elas não suportariam. Mas sabe por que você suportou? Porque é o favor de Deus na tua vida. Sabe, se eles deixam você, é porque eles já não fazem parte do seu destino. Tem pessoas que a gente fica chateado porque foram embora. Porque era meu amigo e, sabe, simplesmente foi embora. Uma pessoa que eu amava foi embora. Tem coisas que vão ser passageiras na sua vida. Não perca seu tempo com pessoas que não celebram as vitórias do Senhor na sua vida. Amém? E não se desculpe pelo favor recebido. Você não escolheu. Foi Deus que te escolheu. É isso e ponto. Eu sou o escolhido do Senhor. Às vezes quem te vê falando isso, me vê falando isso, acha que é soberba. Não é soberba, é fato, é realidade. Às vezes nós temos, sabe, cisma de falar isso para alguém. Por que a pessoa vai pensar? Esse é o nosso problema, é ficar imaginando o que as pessoas vão pensar. Deus não quer que você se desculpe de nada, que você fique se justificando a nada para ser aceito pelas pessoas. Você já foi aceito pelo Senhor. Eu sou aceito pelo Senhor porque eu oro muito, eu jejuo muito, eu oferto muito, eu sou um ótimo dizimista, eu faço muito. Não, Deus te abençoa pelo favor dele na sua vida. Tudo que você fizer, haverá uma consequência na semeadura que você faz, mas não é a sua oração, não é o seu louvor, não é a sua pessoa, não é você ajudando o velhinho a atravessar a rua que vai fazer com que você seja abençoado. Você é abençoado porque o favor de Deus é na tua vida. Os filhos de José foram abençoados, não é porque eles eram filhos de José, porque Deus colocou no coração de Jacó: adote esses 2 meninos. Eles vão ter mais filhos, mas adote esses 2 meninos como filhos, porque eles terão a mesma bênção que os filhos têm. 4, mas Deus cruza os braços. Olha que interessante. Então Jacó, amado, ele chama os filhos de José ao seu lado para dar a bênção do Antigo Testamento. A bênção do pai, na verdade, da figura pai, era algo muito importante, muito significativo e respeitada. O que o pai falava sobre os filhos nos últimos dias da sua vida tinha um grande peso, sabe? Esse peso iria fazer uma grande diferença para o resto da vida. Para você ver como que as coisas hoje estão tudo trocadas. Hoje os nossos velhos, sabe, com tanta experiência, quando fala alguma coisa para os mais jovens, sabe o que eles dizem? Você não sabe de nada, seu tempo passou. É engraçado que a cultura japonesa em especial, os orientais, eles têm um carinho pelas pessoas mais velhas, diferente do restante do mundo, porque eles não chamam eles de velhos, chamam eles de maduros e sábios. É o que nós deveríamos fazer. Porque hoje talvez você tenha uma idade média, vamos colocar aí 40, 50 anos, né? Mas que nós chegaremos a 80, 90, talvez até 100, se assim Deus abençoar. E todos esses anos, a gente sabe que é fardo, que é cansaço por causa do mundo, por causa do pecado. Mas todos esses anos foram coisas que nenhuma biblioteca, nenhum estudo vai te ensinar ou vai, conseguir concentrar a experiência que você teve. Isso não se consegue em faculdade.
Isso se consegue no dia a dia. Então, quando o pai, o patriarca da família, ele chamava a família para dar a bênção, eles tinham aquilo como uma reverência. Sabe por quê? Porque era alguém experiente que estava estendendo as mãos e abençoando. Nós precisamos voltar às nossas raízes, sabe, a respeitar pessoas mais velhas. Talvez ela não tenha um conhecimento, sabe, o currículo escolar que você tem, mas ela tem uma experiência que você jamais, na sua idade, vai conseguir alcançar. Nós precisamos entender que a bênção dessas pessoas, que a experiência dessas pessoas, Deus honra. Antigamente se tinha muita cultura dos filhos, quando saía, pedir a bênção para o pai e para a mãe. Essa cultura foi desfazendo, não é verdade? E muitos também, talvez até pelo meio cristão, achavam que não era legal, que isso era coisa de católico, mas não é isso, amado. Bênção é do pai para a mãe, ou é do pai para os filhos, da mãe para os filhos. É justamente essa bênção de abençoar o filho. Não está ligado a nenhum santo, a nenhuma religião, mas é o prazer de abençoar. E às vezes nós não temos mais essa cultura, achamos que isso é coisa do passado. A Bíblia ensina que nós deveríamos prestar mais atenção, assim como os filhos se reuniram todos, sabe, para receber, para ouvir o que o pai estava dizendo. Talvez alguém diria, mas esse velho já está esclerosado, já está meio gagá, o que ele tem para nos ensinar? Não tem nada, mas ele tem a maturidade da vida e a experiência. Sabe, amado, como parte da tradição, o filho mais velho, ele recebia a porção dobrada, como filho da mão direita. O filho da mão direita, aonde o sacerdote, o pai, colocava a mão direita, era no mais velho, que era o primogênito, sabe? E José, ele colocou o seu primogênito, Manassés, à direita, e Jacó, a direita de Jacó, e Efraim à esquerda. Então preste atenção, aqui é a minha direita, mas é a sua esquerda, Vocês estão de frente para mim. Então aqui estava Manassés, e aqui estava Efraim. Preste atenção, amado, que no entanto Jacó, ele cruza as mãos. Jacó não poderia colocar e nem permitir colocar, fazer esta ordem diferente. Sabe por quê? Porque Efraim era a sua mão esquerda e o outro teria que ser a mão direita. Vou traduzir, esquece a palavra mão e vamos para primogênito. Um era o primogênito e o outro era o segundo. Então, no entanto, Jacó, ele cruza os braços e coloca a mão direita sobre o segundo nascido, Efraim. Efraim estava aqui, a minha mão esquerda que é a sua, mas olha para cá, a esquerda, Efraim estava aqui e aqui Manassés. Mas ele cruza os braços e ele colocou a mão direita sobre o segundo. Ele fez isso, a mão direita, ao invés de ele colocar aqui que era Manassés, ele abençoou Efraim. Por que ele faz isso? Por que ele simplesmente faz isso? Quando José, ele viu esse ato, ele falou, não pai, Manassés é meu primogênito. Primeiro que ele nem tinha que estar ali, aqueles dois filhos. Mas ele entendeu que o pai daria uma bênção especial. E ele não estava dando uma bênção especial, ele estava dizendo que a mesma bênção que estava sobre o filho mais velho e sobre os seus irmãos, estaria também sobre aqueles filhos que não nasceram na terra de Judá, que nasceram no Egito, de uma mãe que era idólatra, sabe, que conheceu José, mas pelo fato de José ter sido alguém escolhido, que nasceu no coração de Deus, Deus muda a história. Deus não poderia colocar o que era da direita na esquerda, nem da esquerda para a direita, porque Deus quebraria uma regra. Nosso Deus não quebra a regra, mas o Senhor fez Jacó cruzar as mãos. E quando Deus cruza o braço, é porque a mão direita do Senhor está sobre a nossa cabeça. Deus poderia abençoar os judeus, Deus poderia separar só aquele povo que era da aliança de Abraão, mas quando Jesus veio, nasceu e comprou esta aliança, pagou o pecado, a mão do Senhor cruzou para os gentios, que era eu e você, sabe, nós nos tornamos abençoados, por quê? Porque a bênção da primogenitura está sobre você, porque o primogênito morreu, que era o filho único do Senhor, e nós somos a igreja que somos abençoados por Ele.
Acompanhe no quadro. Mas Jacó respondeu: eu sei o que eu estou fazendo. Manassés será grande, mas Efraim será maior. A igreja em Israel é grande, mas a igreja no mundo inteiro é muito maior. Sabe, amado, multidões de nação sairão dele. Essa história mostra que Deus nem sempre abençoa da maneira como esperamos. Efraim não era o próximo da linha, não era qualificado e não merecia isso, mas Deus ignorou toda a tradição e fez algo extraordinário. Deus está mostrando como Ele pode levar aqueles que estão atrás, aqueles que não têm a posição, aqueles que se sentem deixados de fora, e então colocá-los na frente. Deus gosta de escolher pessoas que os outros pensam que não são qualificados ou merecedoras. Não acredite nas mentiras que detêm os outros. Você pode ter cometido muitos erros, ou não ser tão talentoso, mas Deus ama mostrar sua graça a essas pessoas. Preste atenção, amado. Deus está prestes a cruzar os braços e colocá-lo em uma posição que você não poderia ganhar, uma posição para a qual você não estava qualificado e para a qual você não era o próximo da linha. Você está prestes a entrar num favor inesperado, imerecido, uma promoção inesperada e avanços inesperados. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos ama. Porque nós não somos a linhagem de frente. Nós não somos, sabe, como Efraim e Manassés. Nós somos a igreja, aonde Jesus fez por nós templo dele. Sabe, você pode pensar que está agora difícil de ocupar o seu lugar, o lugar que Deus escolheu para a tua vida, sabe? Ou então você vai ocupar apenas o lugar que sempre ocupou, você nunca vai sair dali. Talvez você já disse assim: olha, pastor, mas eu já dei o máximo que eu podia e nada mudou. Tudo isso pode ser verdade, sabe? Mas há algo que muitos não sabem. Deus vai cruzar os braços e liberar o favor dele sobre a sua vida. Sabe, querido? Continue honrando e Deus abrirá as portas das quais você nunca sonhou. Pastor, o que eu devo fazer? Apenas confie. A Bíblia diz que Esaú era o preferido do seu pai, um bom filho, primogênito, mas Deus cruzou os braços e abençoou Jacó, o suplantador, o que enganou o próprio pai. Quem entende Deus, amado? Jacó, pelo fato dele ter feito o que fez, era possível que ele fosse rejeitado, que ele fosse, sabe, lançado fora. Deus, ele mudou a história. Esaú era o preferido do pai, mas Deus quis abençoar Jacó, sabe? E nós estamos falando da história de Jacó, que era o pai de José, que teve 12 filhos, e esses 12 filhos representam as 12 nações. Sabe, meu amado, os irmãos de Davi eram os mais velhos, os irmãos de Davi eram os mais fortes, os mais talentosos, mas Deus cruzou os braços e quis abençoar o último, o menor. Nem o pai de Davi acreditava que ele poderia ser rei de Israel. Deus cruza o braço e fala: não é esses que eu quero esse, porque vocês olham para o corpo, vocês olham para a estatura, vocês olham para o conhecimento humano, mas eu olho para o coração do homem. O menor, José, quando Deus, acompanha no quadro, quando Deus cruza os braços, Ele pega você do fundão e coloca numa posição de liderança. Se prepare. De um lugar de desprezo, Ele dá uma influência que nunca imaginou. Gideão disse que sua tribo era a menor em Israel, sua família a menor de sua tribo, e ele o menor da casa de seu pai. Preste atenção, a família dele era menor, a tribo dele era menor, e ele era o menor de todos, sabe? Mas o Senhor lhe disse: vai nessa sua força. Sabe, meu querido, o que parecia fraqueza para Gideão, na verdade era força, porque Deus cruza os braços, e quando Deus cruza os braços, Ele dá a bênção para aquele que não merece, e Ele faz alcançar. Talvez você pode ter milhares de razões para que seus sonhos, sabe, que não foram alcançados, porque possivelmente por algum erro seu, por algum problema, por alguma atitude sua, por isso que não aconteceu. Mas o Senhor diz que está prestes a cruzar os braços, mais uma vez.
Todo dia é dia do Senhor cruzar os braços e a mão direita dele te alcançar aonde você está. Normalmente nós não estamos na posição correta, normalmente nós não estamos da maneira correta, normalmente nós estamos como um crente deveria estar, mas a mão dele estende, a mão dele te procura, e aonde você estiver, a glória do Senhor se manifesta. Sabe por quê? Porque você é filho, você é filha, amado, amada, e esse é um Deus que nós louvamos e adoramos. Ele vai lhe mostrar um favor imerecido. Você não era qualificado, por isso não era o próximo da fila, não era a pessoa que iria merecer, mas de forma inesperada Deus mostrou o seu favor cruzando o braço. Então quando você imaginar que Deus está cruzando o braço, você pode dizer: não, Ele está lavando as mãos, Ele não quer mais saber de mim. Quando Ele cruza o braço, é porque a mão dele te procura aonde você está. Tenha certeza, amado, nós estamos passando um tempo muito difíceis, tempos de provações, de luta, tempo em que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O amor, sabe, das pessoas para com as pessoas, o amor para com a obra de Deus. Hoje as pessoas, sabe, já não tem mais aquele mesmo prazer, talvez, de sair de casa e vir para a igreja. Talvez é peso isso, sabe por quê? Porque o mundo jaz o maligno e nós vivemos este mundo. E o mundo tenta nos paralisar com tantos afazeres, sim ou não? Antigamente as pessoas acordavam de manhã e era bem cedo, fazia o que tinha que fazer, né? A gente, quando criança, ia para a escola, depois ia brincar. A gente tinha hora para tudo, o dia rendia. Hoje não rende, amado. Hoje é muito rápido. Ah, mas é porque está na capital. Vai para o interior para você ver se o dia não está curto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, encurtados. Porque a tribulação seria tão grande. Então, por amor a nós, não por amor ao mundo de modo geral, não que Deus não tenha, mas por amor a nós, sabe, Ele sabe que nós não suportaríamos, Ele tem reduzido. Irmão, nós já estamos no meio do ano. Ontem foi ano novo. Eu me recordo quando eu era criança, e as empresas costumavam dar brinquedo, né, para as crianças, lembra disso? Você que tem um pouquinho mais de 50, dava brinquedo para as crianças, e a gente não via a hora de chegar o Natal. Primeiro brinquedo que eu ganhei, você nunca deve ter visto um igual, era um cachorrinho que só mexia a orelha assim, né? Que tinha 4 rodinhas no pé, nunca vi cachorro de rodinha, mas aquele tinha. Então você tirava a orelha dele e o rabo, o resto era um corpo de um cachorro. E aí no peito dele tinha tipo uma argolinha que você colocava, né, um barbante e ia puxando. Meu Deus, que tecnologia era aquela! Que coisa bacana! Sabe? E a gente ficava entusiasmado, mas o Natal parecia que demorava 10 anos. Porque, olha, a gente ia para a escola, a gente brincava e não chegava às 6 horas da tarde. Hoje, irmãos, você acorda, se você vacilar e não fizer nada rápido, o dia passou e você não fez nada. Não é verdade? Então deixa eu te dizer uma coisa. Não se assuste com o que está por vir. Não se assuste com a evolução da ciência e da tecnologia. Não se espante com nada. Lembre-se, você tem uma aliança com Deus. E Deus cruzou os braços da tua família para te alcançar. Talvez na sua casa só você serve a Deus. Talvez você já falou do amor de Deus, mas eles não querem, sabe por quê? Porque a bênção do Senhor, o favor está sobre você. Quando José falava das maravilhas do Senhor, os irmãos dele chamavam ele de doido. Dizia: imagina, você é um sonhador. Só que este sonhador chegou a ser governador do Egito. O Egito era a maior potência mundial da época. Ele só ficou abaixo do rei Faraó porque ele governava. Na verdade, quem governava, o rei só era rei, mas quem governava o Egito era José. Deus quer nos colocar em lugares altos e nós estamos preocupados com o que as pessoas acham da gente. Você está preocupado com o que as pessoas pensam, porque as pessoas não vão com a sua cara. Quem está perdendo são eles, meu amado. Continue abençoando, mesmo esses que não te abençoam. Faça como José, e você verá os seus filhos recebendo a mesma bênção, a mesma porção
no nome santo do Senhor Jesus. Então, quando Ele cruza os braços, é porque Ele está pronto para te abençoar. Sabe? Nunca pare de lutar, nunca pare de batalhar, de acreditar nos teus sonhos. Vai ter dia que o diabo vai querer colocar um monte de impedimento para você não estar na casa do Senhor. Lute, porque é o lugar que ninguém te atrapalha. É o lugar que ele não consegue te paralisar. É o lugar que mesmo que você se distraia por algum tempo, daqui a pouco o Espírito Santo está chamando a sua atenção, porque ele quer falar contigo. Não negocie, não troque isso por nada. Sabe, eu sei que é muito bom a gente receber pessoas, parentes na nossa casa, não é verdade? É muito legal. Mas eu quero te dizer o seguinte: se um dia você receber um amigo, um parente, alguém que você não vê há muito tempo, e for na hora do seu trabalho, você não vai ficar tímido em dizer: olha, me desculpa, mas eu estou indo trabalhar. Porque não é feio isso, é o seu trabalho, você tem essa obrigação, sim ou não? Mas quando se trata de igreja, às vezes a gente acha que não, né? Vamos ser coerentes. Não negocie, meu irmão, não negocie. Eu sempre ensinei, né? Há talvez muito tempo que eu não falo isso. Eu sempre digo que festa de crente não pode ser no dia do horário do culto. Teve uma festa uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa que era membro da igreja, chamou a igreja inteira e falou: se você não for, eu vou ficar chateado. E era o horário do culto. E eu fiquei sabendo, eu falei: vou ficar chateado se você continuar com essa atitude. Você quer fazer, faça durante o dia, faça no sábado, faça um dia que não tiver culto. Porque você não pode concorrer com aquilo que o Senhor tem para as pessoas. Porque o que eles vão comer lá é louvável a gente participar de festa, estar em comunhão com os irmãos. Mas dia de trabalho, não é? Não é dia de você passear no seu horário de trabalho. E nós temos um trabalho especial no mundo espiritual: ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Não podemos negociar isso. Amém? Então antigamente os aniversários era sábado à noite. Hoje em dia, sabe, o diabo mudou a história. Hoje em dia é no domingo, no horário do culto. Ou então começa 3 horas da tarde, vai falar: pastor, o povo chegou atrasado, e quando foi ver já era o horário do culto, e estava lá, ficou sem graça de ir embora sem cantar os parabéns. Parabéns. Está entendendo? Coisas pequenas que a gente acha que é coisas do acaso, mas é o inimigo trabalhando. Você acha que essa pandemia, o governo fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, isso é de Deus? Não é, amado. Infelizmente. Isso é uma preparação para entregar esse governo para o anticristo. Entendeu? Porque antigamente, pela nossa Constituição, isso não existia. Ninguém poderia, né, fazer isso, até porque a igreja, ela tem, na nossa Constituição brasileira, ela tem autonomia. Ninguém pode dizer fecha uma igreja. Mas o nosso Supremo conseguiu mudar a situação. E deu ordem a quem? Não ao presidente, que tem a ordem, mas deu a governador e prefeito. E a gente sabe que esse povo é tudo endemoniado. Estou tendo liberdade de falar isso, por mais que esteja gravando, porque eu vou cortar isso. Claro que eu não vou deixar isso no YouTube, né? Senão daqui a pouco vão me caçar. Mas é verdade, amado. Isso é apenas o começo do que está para acontecer. A igreja no passado foi perseguida. A igreja no passado foi conhecida como seita do Nazareno, logo quando Jesus morreu, porque eles tinham que se esconder para tomar a Santa Ceia. Então quando eles partiam o pão e tomavam do suco e diziam que estava comendo do corpo e bebendo do sangue, ouviram e disseram: lá está tendo um ato satânico. É a seita do Nazareno. E até a igreja tomar a autonomia que nós temos hoje, né? Hoje em dia na França, que é um lugar super desenvolvido, as igrejas são subterrâneas. Algumas até podem e têm alvará de funcionamento. Só que o som delas não pode sair na calçada. Se sair alguém reclamar, o fiscal vai lá e fecha a igreja. Isso já está acontecendo de um tempo para cá. A Europa, de modo geral, está assim. Isso é o que? É o governo do anticristo que já está se levantando. Então não deixe se envolver. O dia que nós não pudermos mais nos reunir como igreja, nós vamos reunir na sua casa, na casa do irmão, e vamos louvar ao Senhor. E o dia que perseguir essas casas e nos prenderem, como fizeram com Paulo, Paulo dizia: vocês podem amarrar a minha boca, vocês podem prender os meus braços, as minhas mãos e colocar num cárcere, mas ninguém pode impedir eu louvar o Senhor dentro de mim. Sabe, amado, é uma coisa que nós devemos entender.
Os dias estão aí. E eu já estou caminhando aí para ter um encontro com o Senhor eterno, né? Não falo nem pela idade, mas eu falo para o Senhor. Talvez seja até covardia da minha parte. Senhor, eu não quero ver essa atitude, esse governo sendo entregue na mão do anticristo e ver tantas ovelhas que o Senhor me deu para apacentar está perdida no mundo como a gente tem visto. E não tem motivo. Pessoas, sabe, se esvaziando, se desanimando, voltando para as drogas, voltando para a prostituição. E a gente vê o inimigo atuando. Então, meu irmão, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Se você está capengando, olha, pega um irmão do lado aí, usa aí de moleta, porque ele está mais forte. A Bíblia diz que um tem que ajudar o outro. Amém? Mas não deixa o desânimo tomar conta do seu coração. Maior é aquele que está contigo. E às vezes, irmãos, a gente é até mal interpretado quando a gente pergunta para o irmão por que ele não está vindo na igreja, sabe? Eu falo isso, né? Porque às vezes eu recebo cada resposta que a vontade é: infeliz, não vou mais orar por você. Esse é o Alexandre. Agora o pastor fala: não, irmão, amém, continuaremos orando. Mas o ser humano, às vezes, ele quer agir assim, não é? E às vezes a gente fala: poxa, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Amado, ninguém sabe o que ninguém está passando se a pessoa não falar. Sim ou não? Se eu estiver triste, passando por um problema, se eu passar para vocês, vocês vão saber. Mas se eu não passar, vocês vão saber? Não. Recentemente eu recebi um recado de uma pessoa, de um jovem, que disse assim: ah, pastor, eu vou dar um tempo. Eu falei: mas o que é tempo? Vou dar um tempo de ir na igreja. Por quê? Porque eu não estou legal. Eu falei: aí que você tinha que ir na igreja. Não é? Eu falei: isso passa. Mas eu não tenho força. Eu falei: mais uma vez você precisa encontrar força. Que não é não vindo, não é no mundo, não é na rua, não é com amigos, não é com drogas, é no Senhor. Só que, irmãos, eu não estou aqui para criticar, porque tanto você quanto eu estamos sujeitos a cair. A Bíblia diz: cuide-se para que não caia. Só que quando a gente vê que o negócio está ficando estreito, o desânimo está chegando no coração, corre aos pés do Senhor, dobra o seu joelho e fala: Senhor, não permita. Porque desviar não é você voltar para o mundo e voltar para o candomblé, e voltar para a idolatria, não é isso. Desviar é você não estar mais próximo à casa do Senhor. Porque quando você se afasta da casa do Senhor, o segundo ponto é se afastar de Jesus, e o terceiro ponto é estar no mundo. Existem muitas pessoas que supostamente estão dentro da igreja, mas estão desviadas. Ok? Quando eu volto a fazer coisas que antes da minha conversão era normal, e passou um tempo que já não era mais normal porque eu me converti, e isso voltou a ser normal, você está, me desculpa, desviado. Forte, né? Mas é verdade. Se o pecado que antes eu abominava, agora nada a ver, hoje em dia todo mundo faz, me desculpa, você está desviado. Então você precisa de orar. Não estou aqui para apedrejar ninguém, pelo amor de Deus, irmãos. Mas nós sabemos que isso está acontecendo e vai aumentar numa proporção muito maior. Então cuide-se para que não caia. Não julgue o irmão porque está assim, não. Porque você poderia estar no lugar que ele está. Fraco, caído, desviado, voltou para as drogas, para a prostituição, sei lá o que foi. E olha, o negócio está tão sério que a gente fica sabendo de pessoas que estavam no altar, pastores, sabe, que largou mulher, família, casou de novo e já recasou de novo, e abandonou a igreja, abandonou tudo. Isso é muito triste. Eu imagino que se a pessoa que me ganhou para Jesus, um dia eu visse essa pessoa desviada, isso me abalaria. Não é verdade? Eu penso por mim, né? Se um dia eu me desviar, centenas ou milhares de pessoas vão ficar abaladas. Não é verdade? Porque foi a pessoa que conheceu Jesus, que batizou, que ministrou, que Deus usou para falar com ele. De repente essa pessoa está desviada. Então olha o problema que a gente começa a trazer para a nossa vida. Deus está estendendo as mãos sobre você,
E se você está em pé, não é porque você é bom, não, é porque a misericórdia do Senhor está sobre você, está sobre mim, sobre nós. É Ele que te mantém de pé. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus Pai, temos atravessado dias difíceis, Senhor. Dias muito complicados. Senhor, eu quero orar por esta igreja, Igreja Apostólica Adoração Profética.